Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 6. Criminosos arrependidos. O espírito de Castelnaudary. Numa pequena casa, perto de Castelnaudary, cidade ao sul da França, ocorriam barulhos estranhos e diversas manifestações que levavam algumas pessoas a considerá-la como sendo assombrada por algum espírito do mal. Por conta disso, em 1848, a casa foi exorcizada e nela foi colocado um grande número de imagens de santos. Porém, isso não deu resultado. O senhor D, proprietário da residência, mandou fazer vários reparos e retirar as imagens para habitá-la. Depois de morar na casa por alguns anos, ali morreu subitamente. O seu filho, depois da morte do pai, também decidiu morar lá. Certo dia, ao entrar num aposento, recebeu uma forte bofetada vinda de uma mão invisível. Como estava completamente só, não teve a menor ideia de que a bofetada tinha vindo de uma fonte oculta, fato que o levou a deixar a casa definitivamente. Na região, existe o comentário de que um grande crime foi cometido naquela casa. O espírito que deu a bofetada foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 1859 e se manifestou com tamanha violência que todos os esforços para acalmá-lo foram inúteis. Interrogado a respeito, o espírito São Luís respondeu: "É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas apesar de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever, pois ele tem seu livre-arbítrio, que infelizmente ele vem utilizando muito mal. Este espírito é passível de melhorar? E por que não? Todos os espíritos são passíveis de melhora, por que este não seria? Entretanto, é possível que exista alguma dificuldade nisso, mas a troca do mal pelo bem acabará por sensibilizá-lo. Orem antes de tudo e, se o evocarem daqui a um mês, poderão perceber a transformação que ocorrerá." Evocado novamente mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores dadas por ele e por outros espíritos permitiram saber que em 1608, quando ele habitava aquela casa, assassinou seu irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o enquanto dormia. Alguns anos mais tarde, também assassinou a sua esposa. Desencarnou em 1659 com 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertavam naquela época de confusões. Depois da morte, não parou de fazer o mal, provocando assim acidentes naquela casa. Um médium vidente, que assistiu à primeira evocação, viu esse espírito no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, sacudindo violentamente o braço do médium. Seu aspecto era terrível. Vestia uma camisa ensanguentada e tinha um punhal nas mãos. Perguntas ao espírito São Luís. 1. Descreva-nos o tipo de sofrimento a que esse espírito está submetido. Seu sofrimento é cruel, porque ele está condenado a viver na casa em que cometeu os crimes, sem poder fixar o pensamento em outra coisa que não sejam os crimes cometidos. Os assassinados estão sempre diante dos seus olhos, e o espírito acredita na eternidade de tal tortura. Vê-se constantemente no momento em que cometeu os crimes. Qualquer outra lembrança lhe foi retirada. Também lhe foi proibida toda comunicação com outros espíritos. Na Terra, ele só pôde permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam as trevas e a solidão. 2. Haveria um meio de retirá-lo dessa casa? E qual seria esse meio? O meio mais fácil para nos livrarmos da obsessão de semelhantes espíritos é orar por eles. Contudo, quase sempre é precisamente isso que se deixa de fazer. Prefere-se intimidá-los com exorcismos, que
que, aliás, os divertem bastante. 3. Se solicitássemos as pessoas interessadas para que orassem pelo espírito obsessor e também nós fizéssemos o mesmo, conseguiríamos fazer com que ele abandonasse a sua posição? Sim, mas notem que eu pedi para orar e não para mandar orar. 4. Esse espírito já se encontra nessa situação há 2 séculos. Ele sente o tempo como se ainda estivesse encarnado? Nesse caso, o tempo lhe parece mais longo ou menos longo do que quando ele estava na Terra? Parece-lhe mais longo, pois o sono não existe para ele. 5. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um ponto na eternidade. Então, isto não acontece com todos os espíritos? Certamente que não. Isso só acontece com os espíritos que já atingiram um grau de adiantamento muito elevado. Para os espíritos inferiores, o tempo é às vezes muito longo, sobretudo quando sofrem. 6. De onde vinha esse espírito antes desta última encarnação? Ele teve uma existência entre as tribos mais ferozes e selvagens, e antes disso, vinha de um planeta inferior à Terra. 7. Esse espírito está sendo severamente punido pelos crimes que cometeu. Pelo fato dele ter vivido entre tribos selvagens, podemos supor que ele tenha cometido crimes ainda mais cruéis. Neste caso, ele foi punido com o mesmo rigor? Não, ele foi punido com menos rigor, pois, sendo mais ignorante, não tinha alcance sobre a extensão dos seus crimes. 8. O estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente conhecidos por danados? De modo algum, pois existem condições ainda mais terríveis. Os sofrimentos não são iguais para todos, mesmo quando os crimes são semelhantes. Eles variam conforme o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este espírito, a casa onde ele cometeu os crimes é o seu inferno. Outros espíritos trazem esse inferno dentro de si mesmos, pelas paixões que os atormentam e que eles não conseguem saciar. Observação: danados são as almas condenadas a regiões infernais, onde lá elas cumprem as suas penas eternas. 9. Apesar da sua inferioridade, esse espírito foi sensível aos efeitos da prece. Já verificamos a mesma coisa em relação a outros espíritos igualmente perversos e de natureza grosseira. Como é possível a existência de espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, que demonstram completa ausência de bons sentimentos e até se riem de tudo o que há de mais sagrado, não se comovendo com coisa alguma e sem nunca deixarem de exercitar o seu cinismo? A prece só é eficaz para o espírito que se arrepende. Para aqueles que são orgulhosos, que se revoltam contra Deus e persistem exageradamente no erro, assim como fazem os espíritos infelizes, a prece não tem valor algum. Ela só passa a ter valor quando uma fagulha de arrependimento começa a germinar em suas consciências. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, podemos dizer que a prece só alivia aqueles que não estão completamente endurecidos, ou melhor, obstinados. 10. Quando encontramos um espírito insensível à ação da prece, deve-se deixar de orar por ele? Certamente que não, porque cedo ou tarde a prece poderá triunfar sobre a sua obstinação, fazendo com que nele brotem pensamentos salutares. Nota de Allan Kardec. O mesmo acontece com certos doentes para os quais os remédios só fazem efeito depois de muito tempo, enquanto para outros eles fazem efeito rapidamente. Sabendo que todos os espíritos são capazes de progredir e que nenhum é condenado eternamente ao mal, fica fácil compreender que cedo ou tarde a prece fará o seu efeito. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que ela possui em si mesma
germes bastante benéficos para predisporem o espírito ao bem, quando não o afetam imediatamente. Portanto, seria um erro desanimarmos dela por não colhermos os seus frutos de modo imediato. 11. Quando esse espírito reencarnar, qual será a sua posição social? Vai depender dele do arrependimento que então ele tiver conseguido. Muitas conversas com esse espírito resultaram em uma notável transformação do seu estado moral. Eis aqui algumas de suas respostas. Perguntas ao espírito de Castelnaudary. 12. Por que você não pôde escrever da primeira vez que o evocamos? Porque eu não queria. 12a. Mas por que você não queria? Ignorância e embrutecimento. 13. Então, agora você pode deixar, quando quiser, a casa de Castelnaudary? Tenho minha permissão porque estou aproveitando os seus bons conselhos, referindo-se ao médium. 13a. Você sente algum alívio? Começo a ter esperança. 14. Se pudéssemos vê-lo, qual seria a sua aparência? Vocês me veriam de camisa, mas sem o punhal. 14a. Por que você não tem mais o punhal? O que foi feito dele? Eu o amaldiçoei, por isso Deus me poupou de vê-lo. 15. Se o filho do senhor D, aquele que recebeu a bofetada, voltasse àquela casa, você lhe faria algum mal? Não, porque estou arrependido. 15a. E se ele pretendesse ainda desafiá-lo? Não me faça essa pergunta. Eu não poderia me dominar. Isso está acima das minhas forças, porque eu não passo de um miserável. 16. Você vê um fim para os seus sofrimentos? Ainda não. Entretanto, já é muito saber, graças à sua intervenção, que esses sofrimentos não serão eternos. 17. Você pode nos descrever a sua situação antes da primeira evocação? Por favor, entenda que pedimos isso como uma forma de lhe sermos úteis e não por mera curiosidade. Como eu já disse, eu não compreendia coisa alguma. Eu só tinha consciência dos meus crimes e de que eu não podia abandonar a casa em que os cometi, a não ser para vagar no espaço, onde só havia à minha volta solidão e escuridão. Mais explicações eu não posso lhe dar, porque nunca compreendi direito o que se passava. Assim que me alçava no espaço, tudo era negro e vazio, ou melhor, eu nem mesmo sei o que era. Hoje o meu remorso é muito maior, e no entanto não sou obrigado a permanecer naquela casa fatal. Tenho a permissão de vagar pela terra e procurar me esclarecer pelas observações que faço. Portanto, compreendo melhor a enormidade dos meus crimes, e se por um lado sofro menos, por outro aumentam as torturas do meu remorso. Mas, ainda bem que eu tenho esperança. 18. Se você tivesse que reencarnar agora, que existência escolheria? Ainda não meditei o suficiente sobre isso. 19. Durante o seu longo isolamento, que poderíamos chamar de cativeiro, você sentiu algum remorso? Nenhum. Foi por isso que eu sofri por tanto tempo. Foi somente depois que eu comecei a sentir remorso que se abriu para mim a possibilidade de eu ser evocado. Mas apenas agora eu consigo me dar conta disso. Eu devo o começo da minha libertação à evocação. Agradeço então a você, que teve piedade de mim e me esclareceu. Nota de Allan Kardec. Realmente, temos visto os sovinas sofrerem com a visão do ouro, que para eles se tornou uma fantasia verdadeira. Orgulhosos, atormentados pela inveja das honrarias prestadas a outros que não a eles, homens que dominavam na terra, humilhados por uma força invisível, obrigados a obedecer na presença de subordinados, que não mais se curvam diante deles, ateus atordoados pela dúvida, em meio à imensidão.
mas no absoluto isolamento, sem ter ninguém que os esclareça. No mundo dos espíritos, se há recompensa para todas as virtudes, há também punições para todas as faltas, de modo que aqueles que não são atingidos pela lei dos homens são alcançados pela lei de Deus. Outro ponto a salientar é que as mesmas faltas, embora cometidas em circunstâncias idênticas, têm punições diferentes. Elas variam conforme o grau de adiantamento intelectual do espírito que as cometeu. Os espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de Castelnaudary, recebem punições mais materiais do que morais. Com os espíritos que possuem uma inteligência e sensibilidade mais desenvolvidas, ocorre justamente o contrário, ou seja, as punições são mais morais do que materiais. Aos espíritos mais atrasados, impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para que eles compreendam o erro e dele se libertem. É desse modo que a vergonha, por exemplo, que nada causaria aos espíritos atrasados, seria intolerável para os espíritos mais adiantados. Neste Código Penal Divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas menores coisas. Tudo é proporcional, tudo é feito com um cuidado admirável, tendo em vista facilitar aos culpados os meios para que eles se reabilitem. Assim, as mínimas aspirações da alma são levadas em consideração. Segundo o dogma das penas eternas, ocorre o contrário, ou seja, no inferno são confundidos os grandes e os pequenos criminosos, os culpados por um erro cometido e os reincidentes obstinados, os endurecidos e os arrependidos. Tudo é calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma tábua de salvação lhe é oferecida. Uma única falta pode precipitar-lhes para sempre nesse abismo. E não é levada em consideração qualquer coisa boa que porventura tenham feito. Então, de que lado se encontram a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? A evocação desse espírito não foi por acaso. Os espíritos que velam por este infeliz, vendo que ele já começava a compreender a enormidade dos crimes que cometeu, julgaram que era o momento de lhe dar um socorro eficaz, e para isso criaram as circunstâncias apropriadas para que ele fosse evocado. Este é um fato que temos visto acontecer com muita frequência. Perguntamos o que teria acontecido a esse espírito se ele não tivesse sido evocado, bem como a todos os espíritos sofredores que não podem ser evocados, assim como aqueles em que a gente nem pensa. Recebemos como resposta que os meios que Deus dispõe para salvar as suas criaturas são incontáveis. A evocação é um desses meios, mas não é o único, uma vez que Deus não se esquece de ninguém. Além disso, as preces coletivas devem exercer a sua cota de influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Deus não poderia subordinar o destino dos espíritos sofredores à boa vontade e aos conhecimentos do homem. Desde que o homem pôde estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do espiritismo foi ensinar os serviços que, por meio dessas relações, podem ser prestados aos irmãos desencarnados. Deus quis, por este meio, provar aos homens a solidariedade que existe entre todos os seres do universo. Quis dar a uma lei da natureza, aquela que estabelece a relação entre os dois planos, o material e o espiritual, uma base ao princípio da fraternidade. Ao abrir esse novo campo ao exercício da caridade, Deus mostra aos homens o lado verdadeiramente sério e útil das evocações, até então desvirtuadas do seu objetivo providencial pela ignorância e pela superstição. Em nenhuma época faltou socorro aos espíritos sofredores. Se as evocações lhes abrem um novo caminho da salvação, os encarnados também delas se aproveitam, porque recebem novas oportunidades para fazer o bem. Recebem também novas oportunidades para se instruir
sobre as verdadeiras condições da vida futura.